Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. Qual é o limite de idade para aprender algo novo? Existe um limite? Quando o assunto é meio ambiente e mudança do clima, o aprendizado deveria acontecer durante a vida toda. O assunto vai além das aulas na escola, que ensinam sobre como funciona a fotossíntese, o efeito estufa e o regime de chuvas. Com a mudança do clima, é preciso entender como países diferentes contribuem de forma distinta para o aquecimento global e que quem sofre as piores consequências são as comunidades mais vulneráveis. Para conversar comigo sobre a importância da educação ambiental para todas as pessoas, hoje eu estou com a presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, a Thaís Brianesi. Thaís, seja bem-vinda. Conta um pouco pra gente sobre quem é você. Obrigada, Jennifer. Primeiro eu quero dar um oi a todos os ouvintes, a todas as ouvintes aqui do canal Nosso Impacto. É um prazer estar aqui contando um pouquinho sobre o trabalho do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, o FUNBEA. Eu, neste ano e no próximo, estou, com muita honra assumindo o posto de presidente ou presidenta, tem todo o debate. Sou professora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, conhecida pela sigla ECA-USP. Atuo aqui no curso que é uma licenciatura em Educomunicação. Isso tem tudo a ver com o trabalho do FUNBEA, que a gente pode depois contar um pouquinho, e também no programa de pós-graduação em Ciência da Comunicação. E o FUNBEA já está indo para o seu 13º ano, e eu estou no fundo desde o início, colaborando como tantas outras professoras, professores, educadoras, educadores, ativistas do campo da educação ambiental, com o fortalecimento desse fundo. Então, desde o início, eu estou presente aí no Conselho Deliberativo e agora pelo primeiro biênio ocupando a presidência. Legal, Thaís. Como o próprio nome da organização deixa bem claro, vocês atuam para promover a educação ambiental. De que tipo de educação a gente está falando? É uma educação formal, é informal? Como que funciona? Excelente pergunta, Jennifer, porque o que é isto, educação ambiental? Não querendo ser maçante com os nossos ouvintes com muitas referências, mas a própria Política Nacional de Educação Ambiental, ela trata e aí ancorada em processos internacionais, dos quais o Brasil inclusive participa com muito protagonismo, que a educação ambiental ela deve estar em todos os níveis. Então, formal, quando a gente fala formal é o quê? Na escola, na educação básica, nas universidades, nas instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação, Isso seria formal, ela precisa estar lá, mas ela precisa também estar ao longo de toda a vida da pessoa, e aí vem os espaços não formais e informais. Tem gente que diferencia, tem gente que não. O que seria um não formal? Um espaço organizado, então uma organização da sociedade civil, um sindicato, um movimento, um curso, que para estudantes em idade da educação básica a gente chama de contraturno, de extraclasse, que não são aqueles em que é a educação básica obrigatória, mas você tem um processo organizado de ensino-aprendizagem, essa é a chamada não formal. E o informal, que também é igualmente importante, que são esses processos mais fluidos, então uma campanha educativa, comunicativa, é um processo informal, uma interação interpessoal, a realização de uma compostagem num condomínio. A gente não pode dizer que é uma educação não formal, não tem ninguém ali necessariamente mediando, não tem um horário certo, mas é um processo de ensino-aprendizagem e é igualmente educação ambiental. E aí o FUNBEA entende que é essencial para fortalecer a nossa capacidade de responder e enfrentar todos esses desafios socioambientais que estão cada vez mais se colocando, para a humanidade como um todo, mas que atingem de forma mais cruel, mais severa as populações, povos e comunidades, que foram as que menos contribuíram para o problema, que são as mais vulneráveis, é essencial que a gente tenha políticas públicas, que cada vez mais essas ações nesses diversos espaços, escolas, organização da sociedade civil, um espaço de comunicação mais fluido, elas tenham apoio, formação, políticas públicas, ou seja, uma obrigatoriedade de que o Estado, o governo brasileiro, desde o plano federal, estadual, municipal, também desenvolva esses processos, fomente,
ajude a olhar a escala e a qualidade dessas ações, e isso passa por financiamento. Então, esse é o grande nó que ali há 13 anos, esse grupo que criou o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental estava tentando desatar. Os recursos para a educação ambiental não só são insuficientes diante do desafio do problema, mas eles dificilmente, os que existem, são acessados pelos territórios. E que, quando a gente fala dos territórios, o que, é que a gente está falando? As pessoas que estão ali nas suas localidades fazendo educação ambiental nos diversos espaços, né? Estão resistindo aos impactos dessas crises socioambientais, por exemplo, a emergência climática, né? São as que mais precisam desse recurso para fortalecer suas ações, né? E são as que mais têm dificuldade de acessar, porque os recursos que existem, eles demandam uma burocracia, uma formalização, às vezes ter Cadastro Nacional de Pessoa Física, CNPJ. Muitos coletivos não têm, só aí eles já são barrados. Mas mesmo os que têm, são editais que exigem X anos de existência, um projeto super estruturado, assim, toda uma etapa que já vai impedindo que esses grupos participem da concorrência a esse recurso. Então, esse é um pouco o objetivo pelo qual o Funbeia nasceu, que é batalhar para que haja cada vez mais recursos para a educação ambiental, para mostrar como ela é uma área prioritária para o enfrentamento das crises socioambientais, da emergência climática, mas também para que esses recursos cheguem na ponta, né? Cheguem nas bases, cheguem nos territórios. Para puxar, né, nesse sentido do que você estava falando, né, explicando sobre os territórios, as comunidades mais vulneráveis, eu vi que vocês tiveram e têm, né, uma atuação importante no litoral norte de São Paulo. Então, como que tudo isso se traduz, né, na situação que a gente teve esse ano com os deslizamentos, né? Como que tudo isso que você explicou, assim, né, num sentido um pouco mais prático, né? O que são essas organizações? Quem são essas comunidades mais vulneráveis? E como que acontece essa ponta, né, para levar esse recurso até essas pessoas que precisam desse tipo de auxílio? Jennifer, quando houve o deslizamento aí no carnaval desse ano, lá no litoral norte de São Paulo, né, circularam pela internet, pelas redes sociais, diversas imagens, aéreas inclusive, né, dos impactos desse deslizamento, e quem está nos ouvindo, se conseguiu ver uma dessas imagens, talvez agora vá se lembrar, mas a gente olhando de cima via claramente que onde houve o deslizamento de terra, as casas que lá estavam, são as casas das pessoas de baixa renda que vivem naquele litoral, que lá moram e trabalham, e as casas que estão mais ali na planície, que tiveram um impacto maior, menor, né, que permaneceram de pé, são as casas de veraneio, né, que estavam ali, estão ali para as pessoas irem no feriado, no fim de semana, no máximo, assim, passar um mês de férias, já estão na área que tem menos risco de deslizamento, e aí, como foram muitas famílias que ficaram desabrigadas, a gente enfrentou aquele drama de onde, instalar essas famílias, né, onde elas poderiam ficar até que suas casas pudessem ser reconstruídas, e muitas delas ficaram em escolas, por exemplo. E aí dá o drama número 2, né? Porque daí as crianças estão sem aula, porque as famílias estão na escola. E eu lembro que eu olhava para aquelas imagens e falava, mas minha Nossa Senhora, as casas, tem um monte de casa ali fechada, enorme, que abrigaria todas essas famílias e muito mais, né? Então, isto para ilustrar bem quando a gente fala do que é mais vulnerável, como o impacto é diferente, né? Eu acho que esta imagem, este dado é essencial, e acho que enfrentar a emergência climática a partir da justiça climática e a necessidade de ter política pública, acho que esse exemplo também serve para pensar, mas como, né? Voluntariamente esperar que quem eram os donos e donas das casas de veraneio dissessem, não, eu abro. Talvez, muito provavelmente, alguns fizeram, né, mas foi pequeníssima quantidade, por 1000 razões, né, e se tivesse um incentivo, um pedido, uma coordenação, uma obrigatoriedade ou um pagamento para que abrissem, talvez a gente tivesse, pelo menos colocasse, né, na agenda pública essa possibilidade, porque a gente pensa: "Ah, jamais", e nem passou por ali, estava ali buscando escola, buscando outros lugares, né. Então isso para falar da pauta, agora para falar
concretamente de como o Funbeia consegue apoiar, né, na prática, esses povos e comunidades que estão mais afetados, são ao mesmo tempo, eles estão mais afetados, mas eles são os que estão agindo, são os que moram ali, são os que estão fazendo o trabalho, então ao mesmo tempo são, vítimas, né, quando há um acidente, um evento extremo climático, um crime ambiental, mas são parte importantíssima da solução, né, do enfrentamento, de viver com outras lógicas que causam menos impacto. Então, primeiro, Funbeia faz parte de uma aliança chamada Aliança Territorial, de fundos de caráter híbrido. O que, que é isso? Eles estão nos territórios, né? Não é um fundo que está aqui, eu estou falando da capital paulista, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, está aqui na capital paulista, centro financeiro do Brasil, e está destinando recurso ali para o litoral norte. Olha que está pertinho, né? Ou destinando recursos para outra região do Brasil, mas está de longe sem saber o direito como é essa realidade. Não. O Funbeia está nesses territórios que ele apoia. No litoral norte, a gente tem presença já desde o nosso nascimento, estando junto com os projetos, executando com organizações parceiras os projetos. Então, a gente conhece bem aquela realidade, né? E este é um lado, né? Ajudando a ecoar as pautas, ajudando a desenvolver os projetos. E aí é mais fácil captar e quando esse recurso chega, a ajudar na execução das ações, na prestação de contas. E para além disso, né, eu contei rapidamente antes que a gente surge com esse desejo de, né, aumentar a quantidade de recursos para a educação ambiental e conseguir descentralizar para os territórios. Mas o fato é que a gente ainda está longe de conseguir captar o tanto que gostaria, né? No seu conjunto, no ano passado, esses 13 fundos que são de natureza, como Funbeia mais híbrida, de ação territorial, que fazem parte de uma grande rede, que é a Rede Como A, de filantropia social, destinaram no ano passado 3 milhões de reais para projetos de pequeno e médio porte. É muito pouco, né? É super significativo, mas é muito pouco. Então, concretamente no litoral norte, algo que a gente fez já e já tem há 3 anos que a gente está com essa ação, e, portanto, iniciou antes do desabamento, né, antes do carnaval desse ano, onde os impactos foram maiores, a gente faz o chamado círculo de doação. Então, um dos objetivos dessa chamada filantropia social, da qual o Funbeia faz parte, é também incentivar que no Brasil a gente tenha, fomente essa cultura de doação individual também, que é muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos, e aqui a gente tem uma classe média alta, que teria a capacidade de apoiar com maior volume, maior regularidade organizações, né? E não tem essa cultura. Então a gente tem a campanha Quanto Vale, e esta campanha Quanto Vale, que foi iniciada há 3 anos, que é para fomentar doações de pessoas físicas, o recurso dela, desde o seu início, vai para o litoral norte, porque é um local que o Funbeia tem bastante presença já em projetos. Então, esta é uma das maneiras, né, de apoio concreto. E além desse caso, né, do litoral norte, né, agora, enquanto a gente está gravando essa conversa, né, a última semana do inverno, a gente está começando essa semana com onda de calor em várias regiões do país. Nos últimos anos, a gente viu vários eventos extremos, né, que colocaram esse tema no noticiário, assim, por impossível não falar sobre, né? Assim, aconteceu muita coisa nos últimos anos, tanto na seara política quanto com essa sequência de desastres ambientais. Na sua avaliação, o que mudou na percepção da sociedade sobre essa nossa relação com o meio ambiente, né? E como que isso também, de certa forma, cria essa educação ambiental, assim, de uma certa forma também coloca as pessoas no interesse maior sobre o que está acontecendo com o meio ambiente e com o clima. A gente tem dados recentes, Jennifer, do ano passado, de 2022, né? Então, portanto, já nesse contexto que você está trazendo na pergunta, de cada vez mais a evidência de que a emergência climática é um fato e está trazendo ali consequências bem diretas na vida de cada um e cada uma, mas ao mesmo tempo esse contexto sociopolítico difícil, né? De aumento
o Brasil vivenciou isso, mas não foi o único país, do negacionismo, né, científico e, portanto, climático, dessa desinformação a respeito das causas, né, da chamada mudança climática, o aquecimento global. Então, assim, esses dados de pesquisas do ano passado mostram desde uma pesquisa que foi feita e divulgada lá na COP do Egito, em novembro do ano passado, que foi feita em 6 países, o Brasil inclusive, que mostrava que cerca de 40% das pessoas acreditam que os combustíveis fósseis não contribuem para a emergência climática. E aí esse dado é assustador, né? E você fala, como assim? Aí você vai tentar entender essa informação e diz, bem, mas tem também uma contra-informação, todo um interesse, a chamada desinformação patrocinada, né? A gente diz, todo um discurso de desinformação que circula muitas vezes patrocinado pelos interesses da indústria de petróleo e gás. Então, e cada vez mais a gente vive, né, nessa chamada sociedade da informação, em que as pessoas estão soterradas em muitos dados, em muitos discursos, e elas têm dificuldades de separar joio do trigo, né, saber o que é confiável ou não. E a gente tem uma coisa que se chama de viés de confirmação. A gente, enquanto ser humano, como funciona o nosso cognitivo, o nosso psicológico, tende a acreditar naquilo que reforça crenças que a gente já tem, né? Então, toda essa desinformação vem muito junta com um debate cultural, às vezes religioso, mas não só, dos valores que aquelas pessoas que estão ali nesse número de 40% que acredita que o combustível fóssil não causa emergência climática geram. Por outro lado, essa pesquisa que eu citei é de um coletivo que se chama Climate Action, então, que fizeram em 6 países. Por outro lado, tem a Universidade de Cambridge, faz todo ano, com apoio da Meta, um levantamento grande via redes sociais em diversos países de como está a informação sobre a emergência climática. E aí o Brasil está entre os países, o dado é do ano passado igualmente, o Brasil está entre os países em que a população reconhece que há uma situação, um contexto de aumento da temperatura média global do planeta e que esse aumento é sim causado pela ação humana, né? É o que alguns estudiosas têm falado de antropoceno. O que é isso? É quase uma nova era geológica em que a ação dos seres humanos foi tão grande sobre o nosso sistema do planeta Terra que o transformou como um todo, né? Não só no plano local, o transformou o regime de chuvas, o transformou a ação dos ventos, o transformou em termos de temperatura média do planeta como um todo, né? E como é que a gente entende isso? Nossa, coisas tão conflitantes. E aí eu vou para a tua pergunta, né? E aí, né? Será que a gente um pouco tem uma esperança, né? Quando a água vai batendo, a gente vai nada como um problema para criar uma solução. Eu acho que sim, né? Que cada vez mais são questões que não tem como, né? Fica evidente que a questão ambiental, socioambiental, não era apenas abraçar a árvore, ouvir passarinho, e por outro lado, que é super importante, a árvore e o passarinho, como estão conectadas com a nossa qualidade de vida, inclusive com a sobrevivência econômica do nosso, né, dos modos de produção e consumo, mas com a necessidade de rever esses modos também. E aí, então, concretamente, aí também para aproveitar e partilhar aí com os nossos e nossas ouvintes, né, do nosso impacto, uma informação. A gente está lançando agora, 19 de setembro, é o dia em que conversamos, né, Jennifer? Talvez depois as pessoas ouçam aí a nossa conversa depois, mas nesse dia, estou falando hoje então do 19 de setembro, a conversa aqui com a Jennifer é pela manhã, daqui a algumas horinhas, às 3 horas da tarde, a gente vai ter o Funbeia, junto com o Semadem Educação e com o Instituto Clima e Sociedade, o lançamento das diretrizes de educação ambiental climática. O que foi isso? Foi um processo de um ano de parceria, em que a gente começou a construir essas diretrizes, primeiro a partir de um levantamento bibliográfico, ou seja, de textos, de relatórios, né, a partir de bases de dados na internet mesmo, de quais eram as práticas de educação ambiental para enfrentamento da emergência climática que estavam sendo feitas no Brasil nos últimos 5 anos. A gente levantou 416 experiências, depois foi analisando quais tinham como foco
A educação, né, o foco principal é a educação, chegou a 99, categorizou, fez rodas de conversas, com especialistas que já atuam na educação ambiental climática, foram 25 especialistas, que responderam o formulário e depois fizeram uma espécie de grupo focal, que são rodas de conversa sobre o tema. A partir daí a gente redigiu uma primeira versão, um rascunho, uma minuta, como a gente chama dessas diretrizes, colocou para consulta pública, isso foi nos últimos 2 meses, ficou 2 meses em consulta pública, e aí a gente teve contribuição de 236 pessoas, olhou para essas contribuições, fez a versão do final do documento que a gente lança hoje, são 10 diretrizes. E aí leva a questão que acho que você perguntou desde o início, né, que educação ambiental é esta, né, ou que educação ambiental climática, que é quando a gente chama essa educação ambiental que está olhando de frente para a emergência climática e como reagir a ela, né. A gente já falou um pouquinho aqui da diferença do formal, não formal, informal, dos espaços e modos que ela ocorre, e para além disso, ou junto com isso, é qual o sentido dela, né, com que perspectiva. Então não é meramente informativa, prescritiva, né, informação é super importante, essencial, porque também é isso, volta, se a pessoa não sabe nem que combustível fóssil, petróleo, gás contribui para a emergência climática, certamente essa pessoa não sabe o que que é o efeito estufa, como funciona. É importante a pessoa ter as informações para conseguir se situar, compreender e agir. Mas é uma partezinha da educação ambiental, né? A parte mais desafiadora é justamente o pensar coletivo de que sociedade queremos, que mundo queremos, quais as causas mesmo. Agora entendi, então, de fato, eu emito gases de efeito estufa e ele contribui para que a nossa camada, né, que vai ali dando esse efeitinho de estufa mesmo, fique cada vez mais espessa, portanto, aumente a temperatura global. Isso tem impacto no ciclo de chuvas e, por isso, os eventos extremos. Entendi tudo, mas por quê? Né? Por que isso está acontecendo e agora? E aí, este puxar dos porquês, vem as causas e, junto com as causas, então, como enfrentar, né? A gente costuma dizer o lema, né? Mudar o sistema, não o clima, é o lema da justiça, do ativismo ambiental climático jovem, mas é um ótimo slogan que é bem por aí, né? A educação ambiental climática e a educação ambiental como um todo, necessariamente tem essa perspectiva crítica de informação junto com a ação, informação junto com a mobilização. A informação é o valor, mas o valor também não é para parar ali, agora eu acho que eu gostaria de um mundo menos consumista. Gostaria? E como é que a gente vai construindo no dia a dia, né? E aí, por isso que para o Funbeia, que o foco é o financiamento, é essencial que esse financiamento seja para os povos e comunidades que estão nos territórios, agindo, né, porque é ação concreta, é ação local, né. E nessa conversa, né, sobre que tipo de educação ambiental, climática é essa, né, os formatos, tem idade para essa educação acontecer, né? Assim, tem fase da vida, isso tem que acontecer na infância, é para sempre, né? Como que vocês também trabalham, né, com essa questão ao longo das diferentes fases da vida? Excelente também, Jennifer, a pergunta, assim, vou responder sintético, tem que ser ao longo de toda a vida, em todas as idades, né, para já responder sintético e essa resposta aí parece que está resolvida, é fácil, é a que está na nossa Política Nacional de Educação Ambiental, e aí vou abrir rapidinho um parêntese aqui, uma digressão, já volto para a questão, mas quando eu falo da política, e por que que é importante falar da política? Porque a nossa política ela foi construída a partir do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que é um grande documento que foi construído na Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992, que o Brasil sediou. A chamada Rio 92, Eco 92, aconteceu aqui, os governos se reuniram, as diplomacias se reuniram e delas surgiram diversos instrumentos importantes para o enfrentamento das crises socioambientais, inclusive a Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, que todo ano tem os encontros, a COP, inclusive a Convenção da Biodiversidade, mas também teve todo o encontro das organizações da sociedade civil, que estava ali paralelo ao encontro dos governos, que era a chamada Cúpula dos Povos, e dele resultaram também muitos documentos importantes que influenciaram políticas. Um desses documentos é esse tratado de educação ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global. Então, lá
lá no tratado, e ele inspirou a nossa Política Nacional de Educação Ambiental, e portanto também na nossa política, responde para você sinteticamente, né, educação ambiental, em todas as idades ao longo de toda a vida, e por isso formal, informal, não formal, em todos os espaços. Resolvido? Não, né, e como implementar? E por que que a pergunta, apesar de estar lá, parece que está resolvido, não está, e sua pergunta é importante. Porque a gente tende a 8 ou 80, né, ou acha que não, tem que ser as crianças, as novas gerações que vão nos ensinar, então joga todo o peso na escola, porque essas crianças e jovens estão na maior parte na escola, então é natural que, né, a gente bata a porta da escola e ache que lá é lá que tem que estar a maior responsabilidade pela educação ambiental e nas novas gerações. A gente até costuma dizer: "Ah, nossa, já está perdido, né, eu aposto muito nas crianças, e aí eu vou educar as crianças, elas educam os adultos". Isso é cruel tanto com a escola, porque inclusive em termos de direito à educação, é um dever de todos, da sociedade, do Estado, da família, não é só da escola, né, quem trabalha com educação formal escolar, a primeira coisa que eu quero dizer, precisa dessa parceria com a sociedade como um todo, com as famílias, então não dá para jogar a responsabilidade só na escola, e não dá para jogar só nas novas gerações, né, porque senão a gente agrava um fenômeno que está ligado ao agravamento da emergência climática, que é chamada eco-ansiedade, alguns chamam ansiedade climática, que é isso, o mundo está ruindo, eu não o problema é tão grande que eu me vejo paralisado, paralisada, e a gente fala: "Olha, está contigo, eu dependo de você", paralisou mais ainda, né. É uma responsabilidade que tem que ser compartilhada e que, portanto, a gente tem que ter, educação ambiental para adultos e nos espaços onde agora dificilmente você vai conseguir que todos os adultos achem um tempo, inclusive na nossa vida que é cada vez mais sobrecarregada, para frequentar um curso de educação não formal, né. Seria o ideal, né, as empresas, os governos abrissem nos seus processos de formação também educação ambiental. Eu trabalhei, na prefeitura de São Paulo por 6 anos, e isso era uma batalha e a gente conseguia, né, a partir dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que a prefeitura de São Paulo tem esse compromisso com a Agenda 2030, os ODS, colocar também a educação ambiental ali. Tá bom, mas não é todo servidor ou todo adulto ou toda empresa ou governo que vai conseguir abrir esse tempo, ofertar esses cursos. Então aí cresce a importância do espaço informal, aí cresce a importância de iniciativas como a sua, Jennifer, e como o canal Nosso Impacto, que também reverberem esses temas, né, e que a questão é qualidade e quantidade, porque também nos levantamentos, a gente tende muito a falar: "Olha", e eu um pouco falei disso aqui, né, também não adianta uma educação ambiental só informativa, então ou de ação pontual, então vamos agora eu não vou falar da escola para dizer: "Então vamos agora no condomínio", ou né, "Então vamos agora no condomínio fazer a separação do lixo e entrar em contato, com, cooperativas e fazer reciclagem". Fundamental, mas claro que não pode parar isso, tem que ser uma parte que vá além, né. Mas também não pode dizer: "Ah, isso não", porque também, dizer: "Olha, é pontual, não é importante", é pontual, é essencial, é isso e mais, então é qualidade, mas é também quantidade. E quantidade de falar sobre o tema, quantidade de, né, e então eu parabenizo mais uma vez o Nosso Impacto e digo que vocês estão contribuindo para a resposta à pergunta que você me fez, Jennifer. É ao longo da vida toda? É ao longo da vida toda em todos os espaços. E aí entender os espaços de comunicação também com um potencial de engajamento, de mobilização, de educação muito forte. Que bom, obrigada. Eu fico feliz também de poder ajudar um pouquinho aí nessa jornada toda. Você trouxe alguns exemplos diferentes, né? Um condomínio, também comunidades mais vulneráveis. E ao longo do tempo, né, colocando todo esse trabalho em prática, o que vocês percebem de transformação nas pessoas? O que acontece com elas, né, quando elas passam por todo esse processo, se transformam, né? Assim, que elas mudam e ganham todo esse conhecimento. Elas começam a mudar o mundo, Jennifer. A gente diz, né, Paulo Freire é uma grande inspiração para a educação ambiental, para a educomunicação também, dado todo esse acirramento, polarização política que o Brasil tem vivido. Muitas vezes a gente até deixa de falar nele, porque tudo vira polarizado, e Paulo Freire, para quem nem conhece, é lido como
um extremismo, um radicalismo que está longe de estar nele, né, e aí o que está nele é o radical da mudança profunda, mas ele, né, então eu faço questão de falar o nome dele, que é uma referência mundial, em teorias pedagógicas, né, um dos cientistas brasileiros mais citados mundo afora. Ele sempre dizia que a gente não muda o mundo, né, a educação não muda o mundo, muda as pessoas que mudam o mundo. Então o que acontece com essas pessoas que passam por esse processo? Elas multiplicam, né, elas também se veem, a gente fala tem uma expressão na educação ambiental, é as pessoas que aprendem fazendo, né, aprendem participando. Então, ao mesmo tempo em que está ali na ação de regenerar, então agora eu vou para um exemplo de escola, né, tem escolas que começam a fazer um trabalho numa praça em frente, próxima, que está ali meio abandonada, e aí começa uma ação de plantio, uma ação de aula externa, uma ação de visitar, né. Não para ali, porque aquela praça você já vai entrar em contato com outras questões que às vezes vão bem além do currículo que você começou ali a fazer. Então, aí se descobre que a praça está sem eletricidade, então, portanto, não pode frequentar à noite. Se percebe que tem ali um conjunto de moradores que dormiam naquela praça e por quê. E você vai vendo como são conectados e você não consegue mais ignorar, Jennifer, falar: "Ah, mas isso não é comigo", isso é comigo, né. Quais são os serviços que a minha cidade tem que oferecem abrigos a esses moradores em situação de rua? Não tem jeito, a gente não consegue mais naturalizar a desigualdade ou o problema, a gente começa a ir atrás e se mobiliza. E ao se mobilizar, mobiliza o restante da comunidade. É por isso que ela vai demandar política pública, essa educação ambiental, né? Ela vai demandar a ação de cada um e cada uma, começa com a escola olhando para a praça e falando, não, a gente. Né, antes de falar do governo, da empresa, do comerciante do bairro, a gente. Não dá mais para a gente olhar essa praça cheia de lixo, as pessoas dormindo aqui, tudo bem, e passa correndo que estamos com medo de entrar na praça, vamos começar a fazer algo. Então começa com ação bem local e concreta, mas vai revelando o quanto a gente depende um do outro, o quanto a gente está conectado, né? Na luta socioambiental, uma das grandes questões é perceber que não existe fora. A gente fala, quando está falando da questão de resíduos sólidos, do lixo, né? Jogar fora. Fora aonde, né, cara pálida, né? Qual é o fora? A ideia de que é esse planeta Terra em que eu faço aqui o efeito volta, né? Essa consciência da interconexão, né? Nossa, enquanto sociedade, de que a pobreza extrema daquela pessoa me afeta também, ainda que eu queira fingir que não, quanto das outras espécies, né? O quanto a gente depende, o ser humano se vê muito acima, historicamente, iluminado, uma espécie escolhida do Criador, e ele não tem nada disso, e a emergência climática é um pouco esse alô, acorda, né? E para voltar à pergunta, então eu acho que quem passa por processos de educação ambiental, acorda, né, tem inclusive um dos movimentos internacionais é o Wake, né, é isso, acorda, né, vamos lá, desnaturaliza. A gente não pode mais aceitar, todas essas desigualdades e toda essa superexploração dos seres humanos e da chamada natureza, né. E eu acho que a pessoa aí se torna um educador e educadora também, se torna um multiplicador. Então é bem o chamado círculo vicioso mesmo. E é ele que a gente tem a certeza que quando destina, né, enquanto Funbem, enquanto Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, projetos para recursos para projetos de pequeno porte, esse impacto é muito grande, né? Aquela ação ela vai reverberando e vai ganhando escala. Então, acho que esse é um caminho fundamental, o apoio à ação local nos territórios, né? A projetos de menor porte em termos de recurso financeiro, mas que, portanto, a gente consegue ser mais flexível e formativo no acesso a esses recursos, né? Então, junto com o edital, vem um processo de apoio às comunidades, às organizações, para escrever o seu projeto, para prestar contas, isso é essencial, senão, mesmo sendo de pequeno porte, não acessa esse recurso. Mas, para finalizar, estou vendo que o nosso tempo também já está chegando ao fim, né? É, é isso, essas pessoas se transformam a tal ponto e de serem mobilizadoras, que aquele R$ 1 que a gente investiu vai se multiplicando para gerar impactos,
que depois, se mensurados, são impactos de como se tivesse investido R$ 10, sabe. São impactos que esse recurso ele nosso impacto, né, Jennifer, esse recurso é um impacto muito significativo. Muitas vezes maior do que se a gente tivesse falado: "Vou chegar com esses R$ 10, mas não vai chegar ali na comunidade, vai chegar numa organização central", né. É um caminho, não estou desmerecendo esse caminho, mas é o caminho que está mais consolidado. O Funbem ele entrou para tentar contribuir para preencher 2 lacunas. Então, para finalizar, né, e te passar, uma primeira é que educação ambiental não é perfumaria. Então, porque quando a gente pensa no enfrentamento por exemplo, a emergência climática, se o recurso é curto, a gente fala: educação ambiental, se precisar, corta. Assim como comunicação, né? Qualquer projeto, faltou recurso, corta comunicação, corta educação. Vamos lá construir a casa para reabrigar as pessoas. Vamos lá despoluir a praia. Mas como é que você vai construir? Como é que você vai despoluir? Se você vai fazer junto, envolvendo a comunidade, aquele efeito perdura. Senão, cada vez vai ter que alguém de fora despoluir e construir. Então, a educação ambiental é estruturante para as outras ações também. Essa é a primeira lacuna. E a segunda é que esse recurso existente precisa ser maior, mas mais que isso, ele precisa chegar para os territórios, para os projetos de ação local também. Legal, Thaís. Só para a gente fechar, você falou sobre um pouquinho já sobre isso, mas qual que é o papel de cada setor, né? Então, por exemplo, o poder público, as empresas, o que que o setor privado pode fazer, e no nível individual também até onde que vai, né? O que que cada pessoa individualmente pode fazer. Papel é agir conjunto, sempre que possível, porque daí potencializa, Jennifer, mas vamos começar da pessoa, o que ela pode fazer? Na sua ação, hoje a gente está na economia de mercado, né? Então nós somos produtores e consumidores, seja em que área for, seja dentro da capacidade monetária de consumo que a gente está consumindo. Então, um caminho possível é problematizar esse consumo, refletir, politizar esse consumo, né? E a sua produção, né. Então, eu não preciso disso? Como? Eu estou comprando de quem? Por quê? Como eu estou agindo na minha relação, com as demais pessoas e com o ambiente? Eu estou fechando os olhos para as desigualdades? Eu estou me colocando como uma cidadã, um cidadão que está contribuindo para o enfrentamento dessas desigualdades? E aí vai desde o consumo até o lado de cidadania, de respeito a direitos e deveres, de consciência na hora do voto, esse candidato ou candidata, o que diz sobre a questão socioambiental, como se posiciona, que projetos tem. Então, este é o lado individual que é fundamental, né? Ele se potencializa porque as organizações, empresas e governos são formadas por pessoas. Então, se esse individual não estiver ativo, né? E aí, pensar na ação coletiva. Essa ação coletiva pode se dar nas organizações da sociedade civil, nas empresas, no governo. Então, vou falar primeiro né, do não governamental. As empresas, como produtoras, também têm papel central nas suas cadeias produtivas, né? De quem eu estou comprando, como eu estou empregando, como eu trato os meus colaboradores, como eu me relaciono com os clientes, né? Que valores que eu estou passando junto com o meu serviço ou produto. Então, fundamental. E também de se engajar em processos de apoio. Então, a empresa que puder contribuir financeiramente para apoiar as ações locais das comunidades, fundamental, que também cresça. Eu falei só sobre o financiamento pessoa física, mas o pessoa jurídica privada também é baixo no Brasil em comparado a outros países. Então, a rede como a, do qual o Funbeia faz parte, de filantropia social, tem buscado também sensibilizar mais as empresas. Porque é muito comum que a empresa, que tem gera, né, recursos maiores, tem um montante de recursos circulando, arrecadado maior, ela tenda a investir em projetos próprios. O que é bacana mas e a ação em parceria, né? Porque o projeto próprio muitas vezes vem junto com o marketing daquela empresa, né? Mas e as outras ações? Quem já está lá, o projeto próprio, você vai começar, vai atrás da parceria, identifique quem já está agindo e dê as mãos e apoio financeiro e apoio de reverberar, né, causas e narrativas
com quem já está ali enfrentando os problemas e buscando soluções. E os governos têm um papel de apoio tanto a essas organizações da sociedade civil, empresas e pessoas, mas ali tem um papel específico da regulamentação, né? Vivemos num Estado democrático de direito, que bom, e de direito. Então, o que se pode e o que não pode, como pode ou despode, o que, por exemplo, se deve dar na escola e como, como as empresas devem ou não tratar os seus resíduos sólidos, todas essas questões de gestão mesmo socioambiental, que aí o papel é dos governos claro, as políticas públicas se fazem junto com as sociedades, né? O Funbem entende essa perspectiva que a gente chama política pública multicêntrica, mas dizer que é junto com a sociedade não tira o protagonismo que o governo tem que ter, né, a responsabilidade que ele tem que ter em regular, e mais que regular, porque uma coisa é daí você conseguir fazer a regulamentação, a outra é monitorar, fiscalizar, implementar, apoiar, destinar recursos. Então, tem um papel central. E aí volta nessa ligação, por isso que pensar no nosso voto é também tão importante quanto pensar na nossa ação cotidiana de consumo e produção, né? Legal, Thaís. Adorei a nossa conversa e super obrigada por participar aqui do nosso podcast. Obrigada, Jennifer. Mais uma vez te parabenizo pelo nosso impacto e agradeço demais o convite para a gente partilhar aqui um pouquinho sobre o trabalho do Funbeia. Vou aproveitar rapidinho e dizer que se colocar, né, nos buscadores Funbeia, FUNBEA, você vai achar nosso site, mas ele é funbeia.org.br. Lá a gente tem muitas informações sobre, se você quiser participar das nossas ações, contribuir, lá a gente tem os canais e espero muito que quem esteja nos ouvindo se some a esse esforço de fortalecer a educação ambiental no Brasil. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o nosso impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!